Olá! Vamos a mais um capítulo. Hoje o capítulo é o 35. Já passamos da metade do livro, bem mais da metade. Ameni verificava as prioridades do protocolo. Na procissão de Karnak para Luxor, Ramsés seria colocado entre dois velhos dignitários e não devia andar muito depressa. Manter um ritmo lento e solene exigia do príncipe um certo esforço. Ramsés entrou no seu gabinete, mas esqueceu-se de fechar a porta. Atingido por uma corrente de ar, Ameni espirrou. "Feche a porta", exigiu rabugento. "Para você que nunca está doente?" "Desculpe, mas isso são maneiras de falar com o regente do reino do Egito?" O jovem escriba ergueu os olhos espantados para o amigo. "Qual regente?" "Se não sonhei, o meu pai associou-me ao trono perante toda a corte em peso." "É uma brincadeira de mau gosto. A sua falta de entusiasmo aquece meu coração." Regente, imagine o trabalho." "A lista das suas responsabilidades aumenta, Ameni. A minha primeira decisão consiste em nomeá-lo porta-sandálias. Assim, nunca mais me abandonará e aconselhará utilmente." Consternado, o jovem escriba deixou-se cair sobre as costas da sua cadeira baixa com a cabeça curvada. Porta-sandálias e secretário particular. Que divindade pode ser tão cruel para se encarniçar assim sobre um jovem escriba? "Volte a examinar o protocolo. Já não fico no meio do cortejo." "Quero vê-lo imediatamente", exigiu Izete a Bela irritada. "É totalmente impossível", respondeu Ameni, que fazia reluzir algumas magníficas sandálias de cabedal branco que Ramsés usaria nas grandes cerimônias. "Desta vez sabe onde ele está?" "Exato." "Então fale." "É inútil." "Então deixe que eu decido." "Está perdendo seu tempo." "Não será um escribazinho qualquer que vai decidir isso?" Ameni colocou a sandália sobre uma esteira. "Escribazinho qualquer? Eu, o secretário particular e porta-sandálias do regente do reino?" "Deveria modificar a sua linguagem, bela dama. O desdém é uma atitude que Ramsés não aprecia nada." Izete a Bela esteve a ponto de esbofetear Ameni, mas controlou-se. O descarado rapaz tinha razão. A estima que o regente lhe dedicava fazia dele um personagem oficial, que ela não podia continuar a tratar com desprezo. De má vontade, mudou o tom. "Posso saber onde vou encontrar o regente?" "Como já lhe disse, ele não se encontra disponível. O rei levou-o a Karnak. Passarão a noite lá em meditação, antes de encabeçarem a procissão a caminho de Luxor, amanhã de manhã." Izete a Bela retirou-se mortificada. Logo agora, quando se verificava um milagre, Ramsés ia escapar-lhe. Não, ela o amava e ele também a amava. O instinto a mantivera no bom caminho, longe de Shenar e perto do novo regente. Amanhã seria a grande esposa real e a rainha do Egito.
De repente, essa perspectiva assustou-a. Pensando em Touya, teve consciência do peso dessa função e das sobrecargas que implicava. Não era a ambição que a dominava, mas sim a paixão. Era louca por Ramsés, o homem, e não pelo regente. Ramsés, destinado ao supremo poder. Tal milagre não se assemelhava a uma desgraça. No alegre alvoroço que se seguira à nomeação de Ramsés, Shenar vira a irmã, dolente, e o marido, Sari, agirem com os cotovelos para serem os primeiros a felicitar o novo regente. Ainda sob a ação da surpresa, os partidários de Shenar não tinham demonstrado a sua adesão a Ramsés de forma ostensiva, mas o filho mais velho do rei não tinha dúvidas sobre a traição mais ou menos próxima. Era evidente que ele estava vencido, posto de lado. Ele deveria pôr-se ao serviço do regente. Que poderia esperar de Ramsés, a não ser um posto honorífico desprovido de poder real? Shenar curvar-se-ia para retribuir, mas não renunciaria. Talvez o futuro não se mostrasse ávido de surpresas. Ramsés ainda não era faraó. No decurso da história do Egito, muitos regentes tinham morrido antes do rei que os escolhera. A robustez de Sete ainda lhe permitiria viver longos anos, durante os quais não delegaria senão uma ínfima parte dos seus poderes, mantendo o regente em suspenso. Competia a Shenar empurrá-lo para o nada, fazê-lo cometer erros irreparáveis. Na realidade, nada estava perdido. Moisés, exclamou Ramsés, vendo o amigo no vasto canteiro de obras que Sete tinha aberto em Karnak. O hebreu abandonou a equipe de trabalhadores de pedra colocada sob sua direção e inclinou-se perante o regente. As minhas homenagens. Levante-se, Moisés. Congratularam-se alegres por se reencontrarem. É o seu primeiro posto? O segundo. Aprendi o fabrico de tijolos e o talhar da pedra na margem oeste, e depois fui escalado para cá. Sete quer construir uma imensa sala de colunas com capitéis em forma de flores de papiros, alternando com botões de lótus. As paredes serão iguais aos flancos das montanhas, e nelas serão gravadas todas as riquezas da terra, a beleza da obra atingindo a altura do céu. O projeto o seduziu. Não é o templo um recipiente de ouro que contém no seu seio todas as maravilhas da criação? Sim, essa profissão de arquiteto me apaixona. Creio que encontrei o meu caminho. Sete veio juntar-se aos dois jovens e confirmou as suas intenções. A Aleia, coberta construída por Amenhotep III, com colunas de 20 metros de altura, já não convinha à grandeza de Karnak. Concebera, portanto, uma verdadeira floresta de pilares, com muito pouco espaço entre eles, e uma sábia distribuição dos jogos de luz a partir de janelas à claustra. Quando a sala estivesse acabada,
os rituais seriam perpetuamente celebrados, graças à presença dos deuses e do faraó nos fustes das colunas. As pedras conservariam a luz original de que o Egito se alimentava. Moisés levantou problemas de orientação e de resistência dos materiais. O rei o tranquilizou, colocando-o sob a autoridade de um mestre de obras da confraria de O Lugar da Verdade, a aldeia de Deir el-Medineh, situada na margem ocidental, onde os artesãos iniciados transmitiam uns aos outros os segredos da profissão. Caía a noite sobre Karnak. Os operários tinham arrumado as ferramentas e o canteiro de obras estava vazio. Dali a menos de 1 hora, astrônomos e astrólogos subiriam para o teto do templo a fim de estudarem a mensagem das estrelas. O que é um faraó? Perguntou Sete a Ramsés. Aquele que torna o seu povo feliz. Para consegui-lo, não procure fazer a felicidade dos humanos contra a sua vontade, mas realize ações benéficas para os deuses e o princípio que cria constantemente. Construa templos semelhantes ao céu e os ofereça ao seu Senhor divino. Procure o essencial e o complemento será harmonioso. O essencial não é Ma'at? Ma'at indica a direção correta. É o leme da barca comunitária, a base do trono, o côvado perfeito e a retidão do ser. Sem ela, nada de justo pode ser realizado. Meu pai, que inquietação lhe consome? Estarei à altura da minha tarefa. Se não for capaz de se elevar, será esmagado. O mundo não pode manter-se em equilíbrio sem a ação do faraó, sem o seu verbo e os rituais que ele celebra. Se a instituição faraônica desaparecer um dia, por causa da estupidez e da cobiça dos homens, o reino de Ma'at terminará e as trevas recobrirão a terra. O homem destruirá tudo em seu redor, incluindo os seus semelhantes. O forte aniquilará o fraco, a injustiça triunfará. A violência e a fealdade serão impostas por todo o lado. O sol não se erguerá mais, mesmo que o seu disco permaneça no céu. O indivíduo dirige-se para o mal por si próprio. O papel do faraó é endireitar o tronco torcido, pôr constantemente ordem no caos. Qualquer outra forma de governar está votada ao fracasso. Insaciável, Ramsés fez 1000 perguntas ao pai. O rei não se esquivou a nenhuma. A suave noite de verão já ia bastante avançada quando o regente, com o coração em júbilo, se estendeu sobre um banco de pedra, com o olhar perdido nas milhares de estrelas. Por ordem de Sete, o ritual da festa de Opet iniciou-se. Os sacerdotes fizeram sair das suas capelas as barcas da trindade tebana. Amon, o deus oculto, Mout, a mãe cósmica, e o seu filho Consol, o atravessador do céu
e dos espaços, de quem Ramsés era a encarnação. Antes de entrar no templo, Sete e o filho ofereceram ramos de flores às barcas divinas e fizeram uma libação em sua honra, cobrindo-as depois com um véu para que os profanos vissem sem ver. No 19º dia do 2º mês da estação da inundação, uma grande multidão amontoara-se em torno do templo de Karnak. Quando a grande porta de madeira dourada se abriu, dando passagem à profissão conduzida pelo rei e pelo filho, houve uma explosão de alegria, visto que os deuses estavam presentes sobre a terra. O ano seria feliz. Organizaram-se 2 profissões. Uma tomaria a estrada de terra, seguindo pela Alameda da Esfinge, que ia de Karnak a Luxor, e a outra utilizaria o Nilo, do cais do primeiro templo até o do segundo. No rio, a barca real atraía todos os olhares. Recoberta com o ouro dos desertos e de pedras preciosas, resplandecia ao sol. O próprio Sete conduzia a frota, enquanto Ramsés seguia pelo caminho ladeado de esfinges protetoras. Trompetes, flautas, tamborins, sistros e alaúdes acompanhavam acrobatas e dançarinas. Nas margens do Nilo, mercadores vendiam apetitosas vitualhas e cerveja fresca, que acompanharia os pedaços de aves grelhadas, bolos e frutos. Ramsés tentou abstrair-se do ruído e concentrar-se no seu papel ritual, conduzir os deuses até Luxor, o templo de regeneração do Ka real. A procissão deteve-se diante de um certo número de capelas para depositar oferendas, e com uma sábia lentidão chegou à frente das portas de Luxor ao mesmo tempo que Sete. As barcas das divindades penetraram no interior do edifício, onde a multidão não podia entrar. Enquanto a festa continuava do lado de fora, dentro preparava-se o renascimento das forças escondidas, das quais dependiam todas as formas de fecundidade. Durante 11 dias, no segredo do Santo dos Santos, as 3 barcas alimentavam-se de uma nova força. As sacerdotisas de Amon dançaram, cantaram e tocaram música. As dançarinas, de cabeleira abundante e seios firmes, untados com láudano e perfumados com lótus, cabeça cingida por juncos e odoríferos, executaram lentas figuras de um encanto fascinante. Entre as tocadoras de alaúde encontrava-se Nefertari. Mantendo-se um pouco atrás das suas colegas, concentrava-se no seu instrumento e parecia desinteressar-se do resto do mundo. Como podia uma donzela tão jovem ser tão séria? Tentando passar despercebida, acabava por denunciar-se. Ramsés procurou o seu olhar, mas os olhos verde-azulados permaneceram fixos nas cordas do alaúde. Qualquer que fosse a sua atitude, Nefertari não conseguia dissimular a sua beleza,
que eclipsava a das outras sacerdotisas de Amon, também bastante interessantes. Chegou o momento do silêncio. As jovens retiraram-se, umas satisfeitas com a sua apresentação, outras apressadas para poderem trocar impressões. Nefertari permaneceu contrita, como se desejasse conservar no mais profundo de si mesma o eco da cerimônia. O regente seguiu-a com os olhos, até que a frágil silhueta, vestida de um branco imaculado, sumiu na luz ofuscante do verão. Ai, eu não sei vocês, mas eu me vejo lá no meio de tudo isso. É tão lindo, não é? Nossa, eu fico encantada. Parece que eu me remeto àquele tempo. Bom, mais um capítulo importante, né? Muito importante. Muito bonito e muito importante. Voltaremos para o próximo. Aguardo vocês aqui comigo. Tá bem? Tchauzinho.